Olá você que nos acompanha aqui no nosso canal do YouTube e você que está inscrito na nossa mentoria Audita Condomínio, seja bem-vindo para mais uma videoaula e o nosso tema de hoje é o cronograma de auditoria. O cronograma de auditoria é uma das primeiras etapas, é uma das primeiras atividades que o auditor faz assim que recebe os materiais para ser auditado. Existe uma fase de pré-auditoria, que é aquela fase de contratação. Então, o auditor é contratado através de uma assembleia que aprova os trabalhos, então, normalmente por iniciativa do síndico, dos conselheiros ou até mesmo de um grupo de moradores, acham ali, então, necessário fazer uma auditoria no condomínio. Normalmente, essa auditoria é de apuração de irregularidades e fraudes. Isso acontece quando as contas elas não são aprovadas na Assembleia por ter ali indícios de irregularidades, inconsistência, enfim. Então, os condôminos, né, através da pessoa do síndico, ou até mesmo através dos conselheiros, solicitam uma proposta de autoria ao auditor, que apresenta a sua proposta, que é votada em Assembleia, após ser aprovada em Assembleia, então dá início, dá o start ali ao trabalho de autoria. Nessa fase de pré-contratação, né, temos ali a realização de um contrato de trabalho, o recolhimento dos materiais. Esses materiais são os documentos para ser auditados. No caso aqui nós temos as pastas de prestação de contas. Observe que são bastante volumosas, aqui tem mais de 30 pastas de prestação de contas. Né? Essas pastas são os documentos que vão estar ali comprovando as despesas, receitas, né? Então, esse material ele precisa ser analisado, existem ali alguns critérios e dentro de um tempo hábil. Por isso que a gente vai tratar hoje do nosso cronograma. Por quê? Existe ali uma expectativa dos condôminos em receber um relatório que é o resultado dos exames e das observações do auditor, ou seja, toda a constatação, todo o resultado do trabalho de auditoria, ele se dá através de um relatório técnico, de um parecer, né? E esse relatório ele tem um prazo para ser executado. Então, o processo todo ele é feito dentro de um tempo. Né? No caso aqui, nessa auditoria especificamente, o prazo que foi estipulado e que foi ajustado em contrato foi de 7 semanas. Então, dentro desse período de 7 semanas, tem que ser feita ali uma série de atividades que compõem o planejamento da auditoria, a parte de execução, que é a parte onde se colhe ali as evidências, e a parte de comunicação de resultado, ou seja, a elaboração de um relatório. Todas essas etapas estão interconectadas e devem ser executadas dentro desse prazo então de 7 semanas. Mas agora você se pergunta, mas como se dá esse cronograma? O cronograma ele faz parte do plano de auditoria. Ele está elencado dentro de um programa onde está ali previsto várias atividades para serem executadas dentro dessas etapas de planejamento, execução e comunicação do resultado. Para você entender melhor como isso se dá, eu vou estar abrindo aqui o meu notebook e mostrando numa planilha um modelo de cronograma, né, de auditoria e como o auditor ele se guia, ele se orienta através desse cronograma, que ele é baseado em atividades que são feitas a cada semana. Pessoal, eu já estou com a tela do meu note aberto, você está acompanhando aí uma planilha do Excel, onde nós temos então o modelo ali do cronograma do plano de auditoria. Né? Então, esse cronograma, ele tem alguns campos que a gente vai dar uma repassada aqui juntos. Esse cronograma serve então como um norte para o auditor guiar. Ele é previsto nas normas, então a gente utiliza aqui as normas do Instituto de Auditoria Interna do Brasil, são as normas internacionais para a prática profissional de auditoria, também conhecida como IPPF. A norma referenciada aqui é a 2240, né? E nós temos então o nome desse documento aqui, cronograma, que é a data de hoje, onde eu estou gravando o vídeo, dia 20/4. Então nós temos aqui algumas informações do contrato de auditoria. Então eu trago aqui o nome do condomínio, a assinatura do contrato,
e a data de entrega desse relatório. Tá? Então, a data prevista, data de assinatura do contrato, dia 18 de abril, e para a entrega aqui, dia 4 de junho. Para ficar fácil a organização e a separação do período, nós colocamos aqui, então, 7 semanas. Né? Aqui, nesse papel de trabalho, que eu chamo de mapa, né? Então, esse é um mapa número 003. Nós temos outros mapas e esse é o nosso cronograma. Aqui eu trago a descrição e objetivo do mapa, que é um mapa de organização cronológica do processo de auditoria a ser executado dentro das várias etapas do trabalho, respeitando ali o escopo e o prazo de contrato firmado com o cliente. O objetivo ele é proporcionar uma visão integral do trabalho e guiar o auditor a realizar as atividades dentro do prazo estipulado para a conclusão da auditoria e a apresentação do relatório. Então, esse trabalho, esse cronograma, ele é dividido em semanas. Então, temos aqui a etapa de contratação, que está aqui dentro desse cronograma como a semana 1. Então, tem 7 dias para realizar essas tarefas, né? Que é a aceitação da proposta e assinatura do contrato. Né? Aqui eu tenho a guia DOC, essa guia ou essa coluna DOC seriam os documentos associados a essas atividades. No caso, aqui é o contrato, depois nós temos a emissão da nota fiscal, o documento aqui é a NF, o status está aqui concluído, mas se porventura ainda não estivesse sido emitida a nota fiscal, poderia ser colocado como pendente. Ele deve abrir aqui uma guia, né, que não está funcionando aqui, pelo que eu estou vendo. Opa, funcionou. Então, caso aqui é uma formulazinha do Excel onde você vai atualizando o status, né, de concluído para pendente e assim por diante. Isso para orientar você nas várias atividades que está previsto neste, nesse cronograma. Então, nós temos aqui nessa etapa da semana 1 várias atividades. Né? Aceitação da proposta, emissão de boleto de cobrança, recebimento da documentação para auditoria. Então, o documento associado aqui é um protocolo. Então, quando você retira as pastas, retira atas, retira ali é, cópia da convenção, atas, contratos, tudo isso você depois deve deixar um protocolo com o síndico. Né? Depois, dentro dessa etapa, ainda tem o recebimento da parcela 1, quando normalmente é feito em boleto, né, os pagamentos, e normalmente é feito em 2 boletos, onde 50% você recebe na retirada dos documentos e os outros 50% após a entrega do relatório. É dessa forma que a gente trabalha. Nessa fase de contratação, temos aí também a realização de uma abertura de uma reunião de abertura com os conselheiros. Essa reunião ela vai gerar uma ata, né? Aqui está programada então para o dia 27 de abril. Essa reunião hoje é feita pela internet, utilizando aí as ferramentas de reuniões online, como por exemplo o Google Meet ou até mesmo o Zoom, que fica mais prático para as pessoas poderem participar. Né? Então, nós temos nessa reunião de abertura, ela é interessante para colher a opinião e também o ponto de vista dos conselheiros, né, sobre os assuntos pendentes, ou seja, aquilo que levou à contratação de uma auditoria. Essa reunião de abertura ela é de suma importância para o auditor, porque ela vai dar também um norte por onde o auditor deve ali fazer as suas trilhas ou as suas questões de auditoria. E a gente vai ver o que são questões de auditoria no próximo vídeo, mas nessa reunião de abertura, o auditor então vai estar ali se ambientando dentro dessa situação do condomínio especificamente, sobre a percepção dos conselheiros sobre as irregularidades que eles perceberam ao longo da gestão e vão estar passando essas informações para o auditor. Né? E com base nessas informações, o auditor ele vai ali usando o seu julgamento profissional orientar depois
os testes a ser aplicado no seu trabalho, na sua execução de auditoria. Então aqui nós temos essa etapa da semana 1, né? E aqui nós temos os documentos associados, aqui o status. Depois nós temos a semana 2. Aí temos aqui a data dessa semana 2, né? Que exatamente é a semana onde nós estamos aqui, ó, elaborando o cronograma da auditoria, né? Essa é uma etapa ainda de planejamento, né? O documento associado é o mapa 3. O mapa 3 é esse formulário que você está acompanhando aqui na tela. Depois, nessa etapa de planejamento, na semana 2, nós ainda temos ali uma visão geral do objeto, ou seja, uma pré-análise das pastas. Isso está previsto e também documentado em outros mapas, né? Especificamente ali no mapa 2. Temos, como a auditoria ela é baseada em risco, ou seja, o auditor ele faz uma avaliação dos principais riscos que a gestão está exposta, como erros, riscos de fraudes. Então ali ele faz um mapeamento de risco, isso também está previsto nas normas, né? Depois nós temos a elaboração das questões da auditoria. As questões da auditoria são perguntas estratégicas que vão ali nortear o exame da auditoria e fazer com que o auditor, então, aplique os testes, né? Por exemplo, aqui, uma questão de auditoria. A gente pode elaborar a seguinte questão: o fundo de reserva era arrecadado mensalmente? Ó, tá aí uma questão de auditoria. Com base nisso, o auditor vai fazer a sua pesquisa, os seus exames, aplicar os testes para verificar se, de fato, o fundo de reserva ele era recolhido ali regularmente, né? Depois que é elaborado essas questões de auditoria, se define então uma planilha onde nós chamamos de matriz de planejamento. Nessa matriz de planejamento vai ser depois definido quais são os testes a ser executados. Então, a auditoria, o auditor ele executa vários testes, testes de controle, testes de observância, testes substantivos. Tudo isso nós vamos estar explicando mais adiante, né, para o vídeo não ficar muito longo. Então, vamos agora para a próxima etapa, que é a etapa de evidenciação. Ou seja, é a execução da auditoria propriamente dito, né? Isso está previsto aqui no nosso cronograma para acontecer na semana 3, 4 e 5, né? Então, são 3 semanas para executar essa auditoria, né? Executar os testes. Está previsto, então, aqui do dia 1º a 21 de maio. Observe que aqui está todos pendente, né? E quais são as atividades dessa etapa? Aplicação dos testes substantivo, que na verdade são os planilhamentos, né? Conciliações bancárias, etc. A aplicação dos testes de observância e controle, que são as observações ali da nota fiscal, boletos, toda essa verificação das pastas de prestação de contas está incluso aqui nesses testes. Depois temos os testes de aderência, que são a verificação se o condomínio está cumprindo as normas estabelecidas na convenção, no Código Civil. Se for necessário realizar alguma inspeção em loco, então o auditor se desloca até o condomínio para fazer algumas verificações, verificar se os equipamentos adquiridos, materiais comprados se encontram lá em boas condições no condomínio, ou se eles não foram desviados, se os equipamentos, materiais, produtos comprados que ele identificou ali nos seus exames, nas pastas de prestação de contas, estão realmente lá no condomínio? Por exemplo, se ele identificou ali que foram comprados vários computadores, será que esses computadores estão lá dentro do condomínio? Ou será que não foram desviados? Será que o antigo síndico não levou esses equipamentos para a sua residência? Ou não entregou para a atual gestão? Então, talvez tenha que fazer isso depois, o auditor avalia, né? Tenha que fazer algumas verificações em loco. Dando sequência, nós temos aqui a solicitação de documentos extra, como por exemplo, de repente solicitar ali a atual gestão microfilmagem de cheques,
né? Ou algum contrato com prestador de serviço que esteja pendente, isso também pode ocorrer, né? E nessa fase de evidenciação, né, ou seja, na fase de execução da auditoria, que está aqui dentro desse prazo, né, estabelecido aqui das semanas 3, 4 e 5, o auditor já começa a estruturar o seu relatório de auditoria, criando ali uma espécie de esqueleto, ali, com a capa, com a estrutura do sumário executivo, os principais achados e já caminhando para uma conclusão. Então, essa estrutura, né, básica do relatório de auditoria, ela já é feito aqui nessa fase da execução. Dando sequência, nós temos a última fase, que é a etapa de comunicação dos resultados, né? Etapa de comunicação dos resultados ou o relatório propriamente dito, né? Aqui, né, depois eu tenho que preencher, porque como o prazo aqui são de 7 semanas, né, nós temos aqui a semana 3, 4 e 5, e o relatório ele vai usar aqui a semana 6 e 7, que são as duas últimas semanas desse cronograma que vai ser utilizado para fazer o relatório de auditoria. Esse relatório, que está previsto então para o dia 22 de maio até o dia 4 de junho, está aqui previsto as seguintes atividades, né? Na verdade, são um conjunto de 7 atividades aqui, ó. A redação do relatório com seus achados de auditoria. Os achados são as constatações, são aquilo que o auditor verificou de inconsistência, irregularidade, inconformidades, tá? Então, normalmente o auditor ele vai estar comparando uma situação encontrada, né, com aquilo que deveria ser encontrado. E aquilo que deveria ser encontrado, aquilo que era para existir de fato, ele é dado pelo critério. O critério ele vai buscar nas normas, vai buscar nas leis, vai buscar nas boas práticas, né? Então, toda essa parte aqui também a gente aprofunda na nossa mentoria e vamos estar falando em próximos vídeos, né? Depois que ele registra, que ele faz a redação do relatório, é necessário ali juntar documentações para os anexos, que são eventuais provas, que são evidências, né? Essas evidências podem ser notas fiscais, fraudadas, documentos com indícios ali de irregularidades e assim por diante. Antes do relatório estar plenamente ali fechado e pronto, o auditor ainda realiza uma revisão de lógica, porque o relatório ele tem que seguir uma sequência lógica para ser compreendido pelos usuários do relatório, que são os síndicos, os conselheiros, depois nós temos ainda como usuário do relatório advogados e até mesmo juiz, se o relatório de auditoria depois ele se encaminhar para um processo judicial, que se dá numa etapa posterior, né? Então esse relatório pode ser anexado no processo judicial, então nós temos aí várias pessoas que são o usuário desse nosso relatório de auditoria. Portanto, ele tem que ter uma sequência lógica, né? Tem que ter coerência e a escrita ela tem que seguir uma ortografia, né? Uma ortografia dentro da gramática, ou seja, tem que ser bem escrito, né? Não precisa ser um relatório com um linguajar técnico incompreensível, ele tem que ser fácil, né? Mas não é legal ter ali erros de escrita num relatório onde depois profissionais como advogados, como peritos, como o juiz, isso vai, é, isso vai realmente não vai ser legal para você como auditor, né? Então é interessante fazer essa revisão ortográfica, né? E após essa revisão ortográfica, o relatório já está bem encaminhado. A próxima etapa aqui é o auditor emitir uma versão preliminar do relatório, que é uma versão para avaliação. Então, ele vai enviar
essa versão preliminar, que a gente chama aqui de minuta do relatório, para os conselheiros, para o síndico, para os contratantes, fazer ali uma certa avaliação. Depois o auditor recebe uma devolutiva e aí sim ele já emite ali o relatório final, né? Após ele emitir o relatório final, ele entrega esse relatório ao síndico, aos conselheiros, devolvendo também todas as pastas mensais, né? Todas as pastas e demais documentos que ele retirou para fazer os exames de auditoria. Normalmente ali ele já, essas datas já coincidem com o recebimento da parcela 2, com o boleto da auditoria, ou seja, os outros 50% que estavam pendentes. E nessa fase ainda de comunicação de resultados, às vezes o auditor ele é convidado para expor o seu relatório numa assembleia. Hoje, devido ao uso da tecnologia e também devido já à popularização da Assembleia Virtual, é muito mais confortável e tranquilo fazer essa apresentação do relatório de auditoria para os condôminos ou numa Assembleia Virtual, ou até mesmo o auditor pode gravar um vídeo explicando dos seus achados e como ele chegou à sua conclusão, né? Não recomendo muito a apresentação do relatório de auditoria de apuração de fraude numa assembleia presencial, porque ela é muito carregada ali, porque existe certos clima, desconfiança, às vezes o antigo síndico ele leva ali os seus grupos e ele pode se sentir atacado quando o auditor ele vai expor os fatos, né? Não publicamente, mas ele vai expor os fatos para os condôminos dentro de uma assembleia fechada, dentro de uma assembleia que é privativa. Então, pode existir ali situação de tumulto, né? Então, para evitar essa situação presencial, o recomendável é que essa apresentação do auditor se dê ou através de vídeo ou através de uma assembleia virtual, né? Usando as ferramentas como o Google Meet ou até mesmo o Zoom, para que o auditor tenha ali a sua segurança, né, e um número menor de exposição, né? Então, dentro dessa situação, nós chegamos ao fim aqui de todo um processo de auditoria que nós transcorremos, né, dentro desse papel de trabalho que é o nosso cronograma com um plano de trabalho de auditoria. Então, observe aqui que ele ocupa aqui uma página, tem também um campo para observações, e aqui nós temos aqui diversas atividades que estão desencadeadas dentro dessas etapas que são interligadas, que é a etapa de contratação, a etapa do planejamento, a da evidenciação ou execução da auditoria e comunicação dos resultados. Com isso, você tem uma visão global do trabalho de auditoria e você cumprindo cada etapa, você vai conseguir ali cumprir o planejamento, cumprir com os prazos, né? E o seu cliente vai gostar da sua auditoria porque você realmente ali executou, né? De forma diligente, organizado, com planejamento e com certeza você vai alcançar o seu objetivo. Ok, pessoal? Então, você acompanhou aí essa demonstração prática de um cronograma com um plano de trabalho de autoria. Isso faz parte, inclusive, de exigências normativas, que no caso do IPPF, do Instituto de Auditoria Interna do Brasil, segue aqui a norma 2240. Ok, pessoal? Então vamos dar sequência. Espero que vocês tenham assimilado. E você que está na nossa mentoria, você vai receber uma cópia dessa planilha com materiais adicionais para você então se aprofundar nesse processo de auditoria condominial. A gestão do condomínio ela trabalha muito com prazo, porque se as contas não foram aprovadas em assembleia e foi deliberada a contratação de uma auditoria, existe então uma certa pendência da gestão anterior. No caso da auditoria de apuração de fraude, dependendo daquilo que o auditor encontrar, dos seus achados, das suas constatações, daquilo que apresenta provas de irregularidades, o condomínio depois ele pode optar em fazer um acordo com o síndico que causou ali prejuízo aos condôminos,
ou até mesmo, se não houver uma possibilidade de acordo, pode ocorrer dos condôminos ingressarem com uma ação na justiça, buscando ali uma reparação pelos danos causados. Então, todo esse processo, ele é feito dentro de um prazo, dentro de um tempo. Por isso, é essencial que o auditor ele cumpra o seu cronograma, cumpra o prazo contratado, porque existe algumas atividades, alguns processos que são feitos após a conclusão da auditoria, que é então a responsabilização de danos, que pode ser feito através de forma administrativa, através de um acordo, ou no caso que a gente tem observado na maioria das vezes, é que o condomínio entra ali com um processo contra o ex-síndico, buscando ali a reparação dos danos causados ao condomínio. Isso quando não há uma possibilidade de reparação, né, de forma amigável, digamos assim. Então, por isso é essencial cumprir ali todo esse cronograma que a gente viu, que vocês acompanharam aqui na nossa tela do nosso computador. Logicamente que esse é só um modelo, né? Você pode criar depois o seu próprio modelo de cronograma. Esse modelo dentro das normas de auditoria é chamado de papéis de trabalho, mas ele serve então como um guia, como um norte, como um documento orientativo. Então, como todo o processo da auditoria ele é documentado, é importante você ter, né, nos seus arquivos esse cronograma que vai dar ali um direcionamento para a sua auditoria. Ok, pessoal? Gostaram do vídeo de hoje? Foi explicativo? Tem mais alguma dúvida? Então, coloque aqui embaixo nos comentários que para mim será um prazer estar com vocês, tirando essas dúvidas, respondendo aos seus questionamentos. Um abraço do professor Odimar Manuel e se você ainda não é inscrito na nossa mentoria Audita Condomínio, fica atenta aqui no link que estamos aqui na descrição para as próximas turmas, ok? Um abraço do professor Odimar Manuel e até mais.